A situação no Morro dos Cavalos, na BR-101. Veja na edição de hoje o drama dos motoristas parados há mais de 24 horas na fila na BR-101. A chuva na Grande Florianópolis. Prefeitura de Palhoça decreta situação de emergência devido aos estragos provocados pelo temporal. A inadimplência do consumidor. Número de devedores no país registra aumento no mês de março, de acordo com a CNDL. A dengue em Santa Catarina. Dados atualizados mostram que chegou a 83 o número de mortes pela doença confirmadas no estado. Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma estreia na elite do futebol nacional com um empate dentro de casa diante do Juventude. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com os estragos provocados pela chuva em Santa Catarina. O temporal do fim de semana provocou prejuízos na Grande Florianópolis e em outras regiões do estado. O repórter Ronaldo Penido foi conferir como está a situação na BR-101, na localidade do Morro dos Cavalos, em Palhoça, onde um deslizamento de terra no fim de semana provocou a interdição da rodovia. Uma angústia que aumenta a cada minuto que passa. Moradores seguem isolados após o afundamento da pista na BR-101 durante o temporal de sábado à noite. Sandro e a família decidiram fazer a travessia a pé para retornar para casa. Deixamos o carro lá, né, na praia, lá na passagem do Maciambu ali, e voltemos a pé. Estamos vindo a pé de lá aqui, daí chegou aqui em cima, no cemitério aqui, um casal deu uma carona para nós até a outra entrada aqui, agora o resto nós vamos a pé, que não tem ônibus, não tem nada. Os motoristas que estão parados no trecho interditado também enfrentam um drama. Estamos aqui desde segunda de madrugada aqui, vai 2 dias já, né? Uma longa fila se formou após o afundamento da pista, aqui na BR-101, na noite de sábado. Há centenas de motoristas que estão parados há mais de 24 horas no mesmo trecho. E a grande preocupação é relacionada à alimentação e à água. A Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Federal estão levando alimentos e água para quem está parado no trecho. Mas, por enquanto, não há previsão de liberação da via. A PRF recomenda apenas desvios totalmente asfaltados. A volta é maior, mas pelo menos o motorista vai ter a garantia de que vai chegar. Então a BR-116, BR-282, passando por Lages, descendo ao sul por Vacaria, saindo lá em Caxias do Sul, é a melhor alternativa para o motorista que tem extrema necessidade de ir para o Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Além do Morro dos Cavalos, outras localidades de Palhoça, na Grande Florianópolis, registraram estragos. A Prefeitura Municipal decretou situação de emergência. Muito trânsito em Florianópolis nesta segunda-feira. No norte e no sul da ilha, a água invadiu as pistas e causou lentidão nas ruas da capital. Do alto se enxerga quase uma cidade inteira tomada pela água. Paulo Lopes foi mais um município da Grande Florianópolis que registrou vários pontos de alagamentos. Alguns bairros da cidade ficaram sem acesso por conta da água acumulada e os moradores precisaram ser resgatados de casa. Nesta loja de veículos, o proprietário mostra que, além do pátio, o escritório também encheu d'água. Com a água na altura dos joelhos, os bombeiros de Santa Catarina foram direcionados às regiões críticas do estado para retirarem as famílias que estavam em áreas de risco. Em São José, crianças e adultos foram resgatados e abrigados em casas de familiares em outros bairros da cidade. Essa ponte, na divisa dos municípios de São José e Palhoça, foi fechada devido às condições perigosas causadas pelo aumento do volume de água do rio. Os acessos a essa ponte, como medida de segurança, foram bloqueados com essas pedras. E, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, mesmo que o nível do rio esteja estável, ainda assim a estrutura pode apresentar riscos. A escola básica Frei Damião foi transformada em um abrigo provisório em caso de necessidade da comunidade da Palhoça. A Tânia, que tem na memória muito recente a lembrança de outros temporais, saiu de casa para garantir a segurança dela e da família. Ficou tudo em pânico, né? Porque daí o rio já começou a encher, já veio vindo para as casas nossas e os vizinhos, nós chamando os vizinhos. Então se apavoremos, né? Porque a outra vez, na outra enchente, não deu tempo de sair. Daí agora a gente saiu um pouquinho antes da casa
ser invadida pela água, né? Tirando as de casa, você precisa dar o mínimo possível para eles. Então a gente trouxe, a Secretaria de Assistência do município cedeu os colchões para que eles pudessem dormir. E aí a gente acionou os nossos voluntários da Associação de Moradores para que viessem, para poder fazer o café, o almoço, né, e fazer o café da tarde, a janta para as pessoas que estão alojadas aqui. Entre sábado e domingo, o volume de chuva ultrapassou os 500 milímetros, número 4 vezes maior do que o esperado para todo o mês de abril. Com ruas bloqueadas e o trânsito interrompido em vários pontos de bairros e rodovias, as aulas da rede municipal de Palhoça foram suspensas. Houve a necessidade do cancelamento das aulas em virtude da dificuldade de locomoção, de trânsito dos pais, dos alunos, e também porque estamos com fortes avisos de que as chuvas continuarão. Estamos com alerta máximo de risco de desmoronamento por conta da quantidade de chuvas. Então, as pessoas que moram em costas de morro, se puderem sair de casa, se identificar alguma possibilidade de movimentação de massa de terra, que saiam, que avise a nossa Defesa Civil pelo 199 para que a gente possa prestar o suporte e apoio necessário. Vamos ao vivo para a sede da Defesa Civil Estadual. Lá está o repórter Ronaldo Penido, que tem mais informações sobre a chuva em Santa Catarina. Ronaldo, uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Nós estamos na sede da Defesa Civil Estadual para acompanhar a situação das chuvas que atingem Santa Catarina nos últimos dias. E o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, passou por aqui mais cedo. Ele esteve reunido com o gabinete de crise para debater, para discutir alternativas, sobretudo sobre a situação da BR-101 em Palhoça, no Morro dos Cavalos, onde uma verdadeira cratera se abriu na pista na noite de sábado, como vocês viram na reportagem. O governador Jorginho Melo disse que vai cobrar do governo federal recursos e providências para a situação das rodovias federais em Santa Catarina. Principalmente este trecho da BR-101 no Morro dos Cavalos, que há muito tempo tem um projeto para a construção de um túnel, mas que nunca saiu do papel. O governador Jorginho Melo falou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvi-lo. Nós temos que atuar junto ao governo federal, o que eu vou fazer, para ver se a gente consegue evoluir junto com o DENIT, junto com o Ministério do Transporte, ver se a gente consegue evoluir para o túnel. Isso é a solução completa. Senão nós estamos remediando. A dificuldade é grande, choveu muito. Só em Santo Amaro passou de 400 milímetros. Isso é uma tragédia. Se desse no Alto Vale, seria uma catástrofe. Então nós estamos preocupados, estamos servindo. Eu pedi para a Defesa Civil, desde da sexta-feira, que começava a se avizinhar isso, que fosse prestar socorro, apoiando a Defesa Civil dos municípios. E Palhoça foi um dos municípios mais atingidos, mais afetados pelas chuvas que afetam aqui o estado de Santa Catarina. A situação agora, do momento, é de 50 pessoas desalojadas. Por isso, nós vamos conversar agora com o secretário de Estado de Defesa Civil, o coronel Fabiano de Souza. Secretário, como é que está a situação das chuvas aqui em Santa Catarina, número de desabrigados, desalojados e quais as regiões mais atingidas, mais afetadas pelas chuvas? Boa noite. Bom, boa noite. Todo o litoral de Santa Catarina foi bem afetado, né? Nós tivemos registros de ocorrência desde o sul do estado, Praia Grande, até o litoral norte, Joinville e Araquari. Mas sem dúvida nenhuma a região da Grande Florianópolis foi a mais afetada, é a que carece ainda mais atenção e é a que apresenta o maior número de desalojados e desabrigados. Ao todo no estado, neste momento, são 74 desalojados e 11 desabrigados. Certo. E sobre a situação daquelas pessoas que estão ali paradas no trânsito, na BR-101, devido à interdição no Morro dos Cavalos? Bom, nós iniciamos no dia de hoje uma ação para fornecer alimentação, um lanche rápido e água, já que não havia... Inicialmente tinha uma previsão de liberação do trânsito no dia de hoje, porém com aquela abertura daquele buraco na rodovia, deve levar um pouco mais de tempo. Como as pessoas estavam muito tempo paradas, nós fizemos uma ação junto com outros órgãos do Estado, Corpo de Bombeiros, para levar comida e água no dia de hoje e continuaremos também no dia de amanhã. Tá certo, então. Muito obrigado, secretário. Voltamos ao estúdio do Band Cidade.
Bom, e o tempo ainda segue bastante instável, com chuva em Santa Catarina amanhã por causa da passagem da frente fria pelo sul do país. No mapa, a gente pode ver que a terça-feira vai ter céu encoberto em todas as regiões, com chuva persistente, inclusive. Tem ainda o risco de temporais e ventos fortes devido a essa frente fria. As temperaturas vão estar mais amenas do estado devido à chuva, à alta umidade e cobertura de nuvens. Vamos aqui ao telão. Em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 27. Em Blumenau, mínima de 21, máxima de 28 graus. Viramos a página para mais informações do tempo. Em Criciúma, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Lages, variação entre 17 e 20. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Um acidente na manhã deste domingo na BR-101 em Araquari, no norte do estado, terminou com a apreensão de 150 quilos de maconha. Foi por volta das 9 horas da manhã de domingo. Os policiais rodoviários federais foram acionados pela concessionária do trecho norte da rodovia para atender a um acidente no quilômetro 75. Antes de chegar ao local, os agentes foram informados de que os ocupantes do veículo não permitiram a remoção do carro, que tem placas do Mato Grosso do Sul, da pista. Quando os policiais chegaram, a dupla já havia fugido. Dentro do carro estavam os 150 quilos de maconha. Os dois ocupantes não foram mais localizados. A seguir tem estreia no Band Cidade com a presença de Cláudio Prisco Paraíso. Muita informação e análise para você. E veja também, inadimplência do consumidor registra alta em março e 4 em cada 10 adultos estão negativados no país. Detalhes depois do intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com um momento muito especial para todos nós aqui do Band Cidade. Hoje, o jornal ganha um reforço especial na cobertura, na informação e na análise dos fatos mais importantes da política e da economia. Estou falando de Cláudio Prisco Paraíso, que estreia hoje com a gente aqui no Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Uma alegria integrar o time da Barriga Verde e poder desfrutar da sua companhia. Seja muito bem-vindo e conte com a gente sempre. Prisco, a gente viu aí o governador Jorginho Mello agora há pouco falando sobre a chuva e cobrando recursos do governo federal para ajudar Santa Catarina. Como é que está essa relação entre os governos estadual e federal? Olha, Rodrigo, ela inexiste. Não existe relacionamento e nem convivência entre os governos federal e estadual. E estamos falando de 15 meses e meio completados hoje. Lula no Palácio Planalto, Jorginho Mello no Centro Administrativo. Jorginho Mello evita qualquer aproximação. Esteve no Palácio do Planalto em apenas 2 oportunidades, em reuniões conjuntas dos governadores com o presidente da República. Por outro lado, Lula da Silva ignorou olimpicamente Santa Catarina. Se não, vejamos, aqui, a última oportunidade em que ele frequentou e pisou no solo catarinense, setembro de 22. Na campanha eleitoral na Praça Tancredo Neves, aqui na capital, na companhia de Geraldo Alckmin, Bia Vargas, Décio Lima e Ana Paula Lima. Ou seja, é uma situação absolutamente perplexa, de gerar perplexidade. E olha que desde o ano passado está prometendo uma visita ao Estado, principalmente no final do ano passado, para marcar presença onde? Em Itajaí, no porto, que está sem movimentação de contêineres desde janeiro de 2023, paralisado. Aliás, responsabilidade essa que é do governo passado, de Jair Bolsonaro. E até hoje, o atual governo não conseguiu criar as condições para a vinda do presidente na reabertura do porto, que é estratégica para Santa Catarina. Mas vários ministros vieram a Santa Catarina, uns 8 ou 9 nesse período. Entre eles, aqui, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais na companhia de Jorginho Mello, durante as enchentes de outubro. E também em outubro, quem veio? Jair Bolsonaro. Ali o prefeito Mário Hildebrand de Blumenau, até porque o Vale do Itajaí
foi a região mais castigada pelas cheias. Ou seja, o ex-presidente marcou presença, o atual, negativo. Vamos lá. Aí já é fevereiro de 2021, pandemia, Moisés ainda de máscara, mas tratado ele muito efusivo, recebendo o presidente à época, mas Bolsonaro frio, distante. Por quê? Porque com 3 meses de governo, em 2019, ele rompeu com Bolsonaro, que o elegeu, um ilustre desconhecido, governador, com críticas na mídia nacional. Bolsonaro puxou o freio de arrumação, nunca o recebeu no Planalto e nunca veio para uma agenda com Moisés em Santa Catarina. Agora, o que ocorreu em julho de 23? Bolsonaro aqui no Estado. E foi hóspede de Jorginho Melo no Palácio Residencial, junto com a ex-primeira-dama Michele. Vejam só a diferença de tratamento. Vamos lá? Aí, Jorginho Melo, com os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, não está na foto, mas também Romeu Zema, foram os 4 governadores que foram, dia 25 de fevereiro, prestigiar Bolsonaro na Avenida Paulista. Depois, ou antes até, um almoço dos governadores junto com o líder da oposição, Rogério Marinho, e aqui Jorginho Melo. Vamos à próxima? Isso aí foi em dezembro de 23. Foi a primeira agenda do Palácio do Planalto, do governo federal, para com Santa Catarina. Mas Jorginho Melo puxou freio de arrumação. Não quer imagem nem foto com o presidente da República. Afinal de contas, Santa Catarina é um estado essencialmente conservador, tendo ainda um eleitorado potencialmente bolsonarista. Ele mandou Gerry Comper, ali também na companhia de outro catarinense, João Paulo Kleinbing. Aí é o vídeo. Rui Costa, Aloysio Mercadante, o próprio Lula, Alckmin, e chegando ali, Wilson, aliás, filho de Wilson Kleinbing, João Paulo, que é o presidente do BRDE. O quadro é esse. Mas sobre o aspecto econômico, Santa Catarina anda com as suas próprias pernas? Sim, mas não para as obras infraestruturais, dos gargalos logísticos. Aí depende de quem? Da União. E introduzimos o último telão, que mostra justamente que 95% da receita de Santa Catarina é do Estado. Transferência federal, apenas 5%. Assunto para o comentário de amanhã, Rodrigo. Pois é, Prisco, agora é cobrar realmente que essa participação federal aumente, que venha mais dinheiro para cá, não é? Pressão. Exatamente. Aí é com os deputados, com os senadores e o próprio governador também. Vamos ver se, de alguma maneira, eles conseguem se reaproximar, porque a prioridade é Santa Catarina. Com certeza. Prisco, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Olha, economia no Band Cidade. A inadimplência do consumidor cresceu em março deste ano e chegou a 67 milhões e 180 mil brasileiros. Os dados são da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. O estudo aponta que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em março de 2024. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a inadimplência cresceu 2,67%. Cerca de 84% das dívidas que entraram na base de dados em março eram de pessoas reincidentes. As famílias ainda estão muito endividadas e não conseguem saldar as suas dívidas e acabam voltando a inadimplir, o que dificulta saírem dessa bola de neve que vai virando a vida financeira dos endividados. Também tivemos um pequeno aumento da taxa de desemprego de dezembro para cá, o que pode ter contribuído para esse aumento da inadimplência. A faixa etária com o maior número de inadimplentes é entre 30 e 39 anos de idade, 23,59%. Cada consumidor negativado deve, em média, R$ 4.397,99, na soma de todas as dívidas. O setor que concentra a maior parte dos devedores é o de bancos, com 64,40% do total. Depois vem as contas de água e luz, o comércio e as outras dívidas. Bombeiros fizeram hoje o transporte de um bebê de 8 meses de vida, com 30% do corpo queimado, de Xanxerê, no oeste do estado, aqui para a capital.
O transporte do bebê e da mãe foi feito pela aeronave Arcanjo 04 do Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, para o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. O voo levou cerca de 2 horas e percorreu 475 quilômetros. Se o transporte fosse feito por via terrestre, demoraria cerca de 8 horas para ser realizado. Simultaneamente a esta ação, outra aeronave dos bombeiros fez o transporte de uma criança de 6 anos de idade com quadro de infecção na faringe. O menor foi levado do mesmo Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, para o Hospital Infantil Gesser Amarante Faria, em Joinville. Este serviço foi feito pela aeronave Arcanjo 06, baseada em Florianópolis. A BR-376, no sentido Paraná-Santa Catarina, vai ser interditada em 2 períodos para a troca do pórtico de radares eletrônicos. O tráfego na região vai ser afetado. Detalhes agora com o repórter William Tenório. Conforme a Artérias Litoral Sul, os equipamentos terão tecnologia mais moderna com condições de detectar a velocidade do veículo de forma mais precisa e dispensam a implantação de sensores no pavimento da via. Para a execução dos trabalhos, haverá bloqueio total da rodovia no quilômetro 667, sentido Santa Catarina. Para minimizar o impacto aos usuários, as interdições ocorrem no período noturno. O primeiro bloqueio será já na noite de hoje, às 23h30, até às 4 horas da manhã de amanhã. O segundo bloqueio está programado no quilômetro 665, também no sentido sul, para a terça-feira, a partir das 23h30, com previsão de liberação da via às 4 da manhã de quarta-feira. Ainda segundo a concessionária, a interdição total da rodovia é necessária para garantir a segurança dos usuários e das equipes empenhadas na manutenção. Caso as fortes chuvas persistem aqui na região, o cronograma pode ser alterado. William Tenório de Joinville para o Band Cidade. Situação atual da dengue em Santa Catarina. E tem também o esporte no Band Cidade. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma estreia com um empate em casa diante do Juventude. Os detalhes após o intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta. Santa Catarina contra a dengue. O estado já tem 83 mortes em decorrência da doença, confirmadas desde o início do ano. Vamos conferir os dados aqui no telão. Primeiro, a situação das mortes aqui no estado. São 119 notificações de mortes, confirmadas 83 e 36 ainda estão em investigação. Vamos agora olhar o recorte de mortes por cidade. E aí a gente vai ver que Joinville tem 19 mortes já registradas desde o começo do ano, seguida por Itajaí com 18 registros, depois Blumenau com 8 e Florianópolis com 3 mortes. Os municípios de Balneário Pissarras, Navegantes, São Francisco do Sul e Tijucas também têm 3 mortes confirmadas para dengue cada. Agora os casos de dengue no estado, Santa Catarina tem 144.195 casos prováveis da doença. Desse total, 48.724 já foram confirmados. Tem 2.154 com sinais de alarme que podem apontar para uma preocupação maior e 91 casos são considerados graves com riscos de evoluir para a morte. Entre as cidades catarinenses, Joinville é o município com mais casos prováveis, 47.258. Depois vem Blumenau. Os dados são do painel da dengue da Secretaria Estadual de Saúde. Série A do Brasileiro, a estreia do Criciúma na elite depois de 10 anos foi com um empate em casa com o Juventude. Confira. No estádio Heriberto Wilson, o Criciúma saiu na frente do Juventude. Após uma triangulação pelo alto, Renato Kaiser ajeitou e bateu forte para fazer o primeiro gol da partida. Marcelo Hermes perdeu a bola na intermediária. Jean Carlos arrancou em direção ao gol e acertou o canto do goleiro Gustavo. E ficou nisso. Criciúma 1, Juventude também. Hora de conhecer uma propriedade rural de Rio do Sul, no Alto Vale. Destaque não só na agricultura, mas também no turismo rural e até pedagógico. Veja. Levar produtos de qualidade para a população e o principal, sem agrotóxicos. Esse é um dos objetivos do sítio Raiber, que fica na Estrada do Redentor, no bairro Cantagalo, em Rio do Sul. A Neuza conta que há cerca de 20 anos são produzidos orgânicos na propriedade e tudo que sai da lavoura é vendido para moradores da região. E mesmo com o tempo não colaborando, essa produção continua. Mesmo assim, o morango produziu, é o nosso carro-chefe ainda, né? Em segundo as hortaliças. A venda do morango ela é certa, as pessoas procuram, a gente não precisa oferecer muito, é só conseguir atender. E as hortaliças hoje elas são comercializadas no mercado público. O sítio Raiber trabalha com turismo pedagógico, atendendo crianças da região. No entanto, a ideia também é atender famílias de todo o Alto Vale.
E esse trabalho na produção de orgânicos e também com o turismo deve continuar por um bom tempo. Realmente venho continuar os estudos, né? Mas meu objetivo é continuar na propriedade, né? E realmente eu gosto dessa interação entre a agricultura e o turismo, né? Que é a proposta da acolhida da colônia, que a gente trabalha, né? De receber as pessoas para conhecer nosso espaço, também conhecer o que é a agricultura, né? A agricultura orgânica aí que a gente vem trabalhando por esse, né? Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.